Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carlos Silva e nesta aula nós falaremos sobre porcentagem. Porcentagem é a razão, ou seja, a divisão entre um número e 100. Este é o símbolo que representa a porcentagem e indica a divisão por 100. Portanto, se temos A dividido por 100 é igual a A%. Então, 12 dividido por 100 é igual a 12%. 40 dividido por 100 é igual a 40%. 80 dividido por 100 é igual a 80%. 14 dividido por 100 é igual a 14%. E com o símbolo, 5% é igual a 5 dividido por 100. 9% é igual a 9 dividido por 100. 30% é igual a 30 dividido por 100. E 25% é igual a 25 dividido por 100. São três as formas de representação da porcentagem. A forma percentual, que é chamada de taxa percentual, a forma de fração e a forma decimal. 45% na forma percentual é 45% usando o símbolo. Na forma de fração é 45 sobre 100. E na forma decimal, nós vamos dividir 45 por 100. Você pode efetuar a divisão normal, 45 dividido por 100, ou simplesmente deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. A vírgula está aqui, uma casa, duas casas. A vírgula vai ficar aqui. Eu coloco um zero, portanto, 45 dividido por 100 é igual a 0,45. Tranquilo? Vinte e 29% é 29% usando o símbolo. 29 sobre 100 na forma de fração e 0,29 na forma decimal. Basta deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. 34% é 34% usando o símbolo, que é a forma percentual. 34 sobre 100 é a forma de fração e 0,34 é a forma decimal. E quando vier porcentagem com número decimal, 8,2% na forma de fração é 8,2 sobre 100. E na forma decimal, ou seja, após a divisão por 100, nós vamos deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. A vírgula está aqui, uma casa, duas casas. Dá 0,082. 10,5% na forma de fração é 10,5 sobre 100. E na forma decimal, deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda. Uma casa, duas casas. Dá 0,105. 45,4% na forma de fração é 45,4 sobre 100. E na forma decimal, deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda. Uma casa, duas casas. Dá 0,454. A porcentagem ela está sempre se referindo a um determinado valor. E eu vou mostrar para vocês como calcular de 4 maneiras diferentes. Eu trouxe como exemplo 15%
de 400. A primeira maneira, vamos usar a forma de fração. 15% é 15 sobre 100. O D vira vezes e eu repito o 400. Nós vamos multiplicar 15 vezes 400. 4 vezes 15 dá 60 e eu repito os dois zeros, dividido por 100. Agora eu vou simplificar, corto esse zero com esse com esse, portanto, 15% de 400 é igual a 60. Agora, nós vamos usar a forma decimal. 15 sobre 100 vezes 400 e vamos dividir primeiro 15 por 100. 15 dividido por 100, nós voltamos a vírgula duas casas. A vírgula está aqui, uma, duas, dá 0,15. Vezes 400. E 0,15 vezes 400 é igual a 60. A terceira maneira, nós vamos usar também a forma de fração. 15 sobre 100 vezes 400, porém, nós vamos dividir 400 por 100. 400 dividido por 100, eu corto esse zero com esse com esse, é igual a 4. E 15 vezes 4 é igual a 60. Agora, nós vamos usar a regra de 3. 400 é 100%. E 15% eu vou chamar de x. Multiplicando o cruzado, 100x é igual a 400 vezes 15. O 100 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 400 vezes 15 dividido por 100. Agora eu simplifico, corto esse zero com esse com esse. X é igual a 4 vezes 15, portanto, x é igual a 60. Então vamos lá, eu coloquei 4 exemplos para efetuarmos os cálculos. 40% de 200 é 40 sobre 100, o D vira vezes e eu repito o 200. Eu vou simplificar, cortando esse zero com esse com esse, portanto, 40 vezes 2 é igual a 80. Então, 40% de 200 é igual a 80. 12% de 1.800 é 12 sobre 100 vezes 1.800. Eu vou simplificar, cortando os zeros. E 12 vezes 18 é igual a 216. Portanto, 12% de 1.800 é igual a 216. 30% de 800. 30% em forma de fração é 30 sobre 100 vezes 800. Vamos simplificar. 30 vezes 8. 8 vezes 3, 24, e eu repito zero. Portanto, 30% de 800 é 240. 60% de 450. Eu escrevo 60% em forma de fração, vezes 450. Eu vou simplificar cortando esse zero com esse zero com esse. 6 vezes 45. 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes 4, 24, mais os 3 que subiu, 27.
Portanto, 60% de 450 é igual a 270. Porcentagem de porcentagem. Vamos calcular 10% de 50%. 10% em forma de fração é 10 sobre 100. O D vira vezes, 50% é 50 sobre 100. Eu vou simplificar cortando esse zero com esse com esse. 1 vezes 5 é 5 e 10 vezes 10 é igual a 100. 5 sobre 100 é igual a 5%. 15% de 20% é 15 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Eu vou simplificar cortando esse zero com esse. 15 vezes 2 é igual a 30. E 100 vezes 10 é igual a 1000. Eu simplifico cortando esse zero com esse, que é igual a 3 sobre 100. E 3 sobre 100 é igual a 3%. 5% de 25% é 5 sobre 100 vezes 25 sobre 100. 5 vezes 25 é igual a 125. E o 100 vezes 100 eu vou apenas repetir, tá? Pois eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir 125 por 100, que basta deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, fica 1,25 sobre 100. E 1,25 sobre 100 é 1,25%. 30% de 40% é 30 sobre 100 vezes 40 sobre 100. Eu vou simplificar, cortar esse zero com esse também. 3 vezes 4 é igual a 12 e 10 vezes 10 é igual a 100. 12 dividido por 100 é 12%. Para calcular a porcentagem de um valor, tem alguns macetes. Eu vou colocar aqui o valor 200. E para calcular 1%, basta deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. 1% de 200 é igual a 1 sobre 100 vezes 200. Eu simplifico, corto esse zero com esse com esse, que é igual a 2. Usando o macete, eu pego 200 e desloco a vírgula duas casas para a esquerda. 1, 2, que também é igual a 2. Para calcular 5%, nós vamos dividir o número por 20. 5% de 200 é igual a 5 sobre 100 vezes 200. Eu simplifico, corto esse zero com esse com esse. 5 vezes 2 é igual a 10. Usando o macete, 200 dividido por 20, eu simplifico, cortando esse zero com esse, e 20 dividido por 2 é igual a 10. Para calcular 10%, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. 10% de 200 é igual a 10 sobre 100 vezes 200. Eu simplifico, cortando esse zero com esse com esse. E 10 vezes 2 é igual a 20. Usando o macete, 200, eu vou pegar a vírgula e deslocar uma casa para a esquerda, que é igual a 20.
Agora vamos calcular 20%. Basta dividir o número por 5. 20% de 200 é igual a 20 sobre 100 vezes 200. Eu simplifico, cortando os zeros. 20 vezes 2 é igual a 40. Usando o macete, 200 dividido por 5 também dá 40. Para calcular 25%, basta dividir por 4. 25% de 200 é igual a 25 sobre 100 vezes 200. Simplificando, corta esse zero com esse com esse. 25 vezes 2 é igual a 50. Usando o macete, 200 dividido por 4 também dá 50. Agora vamos calcular 50%, que é o mesmo que dividir por 2. 50% de 200 é igual a 50 sobre 100 vezes 200. Eu vou simplificar, cortando esse zero com esse com esse. E 50 vezes 2 é igual a 100. Usando o macete, 200 dividido por 2 é igual a 100. Agora vamos falar sobre o cálculo mental da porcentagem. Alguns valores mais simples dá para calcular mentalmente. Por exemplo, uma escola com 400 estudantes. 100% é o total, 400. 50% é a metade, 200 estudantes. 25% é a metade da metade, ou seja, um quarto, que é igual a 100. 10% é a décima parte, 40. 20% é o dobro de 10%, 80. 5% é a metade de 10%, 20. E 1% é a centésima parte, que é igual a 4. Agora vamos resolver alguns exercícios sobre o tema porcentagem. 2% de 80. 2% eu escrevo 2 sobre 100. O D vira vezes e eu repito o 80. Simplificando, eu corto esse zero com esse. 2 vezes 8 é igual a 16, dividido por 10. 16 dividido por 10, nós deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda, que é igual a 1,6. 25% de 4. Calculando mentalmente, 50% é a metade, que é 2. 25% é a metade da metade, que é igual a 1. Efetuando os cálculos, é 25 sobre 100 vezes 4. 25 vezes 4 é igual a 100. E 100 dividido por 100 é igual a 1. 30% de 150 é 30 sobre 100 vezes 150. Eu vou simplificar, cortar esse zero com esse com esse. 3 vezes 15 é igual a 45. 50% de 400, já aprendemos que é a metade, 200. 90% de 1.800 é 90 sobre 100 vezes 1.800. Eu vou simplificar, cortando os zeros. 90 vezes 18. Eu vou fazer aqui. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, 72. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 0, 2, 7 mais 9, 16. Portanto, é igual a 1.620. 5% de 50, 10% é 5
Portanto, 5% é a metade, 2,5. 2,5% de 45 é 2,5 sobre 100 vezes 45, que é igual 2,5 vezes 45, 5 vezes 5, 25, sobe 2, 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Aqui dá 5, 2, 2 mais 9, 11. Como tem uma casa decimal, a vírgula fica aqui. Portanto, é igual a 112,5 dividido por 100. Agora, nós vamos deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. 1, 2. Portanto, é igual a 1,125. 0,5% de 200 é 0,5 dividido por 100 vezes 200. Eu vou simplificar, cortar esse zero com esse com esse, que é igual 0,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Como tem uma casa decimal, a vírgula fica aqui. Portanto, é igual a 1. 3,6% de 78 é 3,6 sobre 100 vezes 78. 3,6 vezes 78, vamos calcular aqui. 6 vezes 8, 48, sobe 4. 6 vezes 7, 42, mais 4, 46. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 7, 21, mais 2, 23. Que dá 8. 6 mais 4, 10, sobe 1. 1 mais 4, 5, mais 3, 8. E eu repito 2. Como tem uma casa decimal, a vírgula fica aqui. Portanto, é igual a 280,8 dividido por 100. Agora, eu vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. 1, 2, que é igual a 2,808. 10% de 75% é 10 sobre 100 vezes 75 sobre 100. Eu vou simplificar esse zero com esse. É igual a 75 sobre... Eu vou repetir, tá? 10 vezes 100. Agora, eu vou dividir 75 por 10, que é igual a 7,5 sobre 100. E 7,5 sobre 100 é 7,5%. 2% de 10% é 2 sobre 100 vezes 10 sobre 100. Aqui eu vou simplificar cortando esse zero com esse, que é igual a 2 sobre... Eu vou repetir, 100 vezes 10. E agora eu vou dividir 2 por 10. 2 dividido por 10 é 0,2 sobre 100. E 0,2 sobre 100 é 0,2%. 20% de 20% é 20 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Simplificando, corta esse zero com esse com esse. 2 vezes 2 é igual a 4 e 10 vezes 10 é igual a 100. E 4 sobre 100 é 4%. 18 colegas de uma sala de aula torcem para um determinado time de vôlei, sabendo que eles representam 60% do total de alunos da sala. Calcule quantos alunos tem nessa sala de aula. Eu vou chamar o total de x
Então, 60% de x é igual a 18, pois os 18 colegas representam 60% do total de alunos da sala. Então, vamos lá. 60% é 60 sobre 100 vezes x igual a 18. O 100 passa multiplicando, 60x é igual a 1.800. Agora o 60 passa dividindo, x é igual a 1.800 dividido por 60. Eu simplifico cortando esse zero com esse, portanto x é igual a 180 dividido por 6, dá 30. Então a sala tem 30 alunos. Em uma instituição de ensino, o aluno é reprovado se faltar mais de 25% em determinada disciplina, sabendo que essa disciplina terá 96 aulas durante o ano. Qual é o máximo de faltas que o aluno pode ter? Então vamos lá. 96 é 100%. 25% eu vou chamar de x. Multiplicando o cruzado, 100x é igual a 96 vezes 25. X é igual a 96 vezes 25 dividido por 100. X é igual, vamos fazer um rascunho aqui, 25 vezes 96. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 9 vezes 5, 45, sobe 4. 9 vezes 2, 18, mais 4, 22. Aqui dá 0. 5 mais 5, 10, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. E eu repito 2. Portanto, x é igual a 2.400 dividido por 100. Eu vou simplificar, corto esse zero com esse com esse. Então, x é igual a 24. Portanto, o máximo de faltas que o aluno pode ter é 24. Uma pessoa que ganha R$3.000 por mês gasta 54% desse valor com alimentação. Qual o valor gasto? Então vamos lá. É 54% de 3.000. 54% eu escrevo 54 sobre 100 vezes 3.000. Eu vou simplificar, cortar esse zero com esse com esse. Portanto, é igual a 54 vezes 30. Eu vou fazer um rascunho aqui, tá? 54 vezes 30. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 5, 0. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Aqui dá 0, 2, 6 e 1. Portanto, o gasto com alimentação é R$ 1.620. Sabendo que em uma classe com 30 estudantes, 40% são meninas, determine a quantidade de meninas dessa classe. Então vamos lá. 40% de 30, que é igual a 40 sobre 100, vezes 30. Eu vou simplificar, cortar esse zero com esse com esse. E 4 vezes 3 é igual a 12. Portanto, a quantidade de meninas dessa classe é igual a 12. Em um concurso público, foram aprovados 2.610 dos 29.000 candidatos inscritos. Qual o percentual de reprovados?
Inicialmente, vamos calcular o percentual dos aprovados. Portanto, 29.000 é 100% e 2.610 eu vou chamar de x. Multiplicando cruzado, 29.000 x é igual a 2.610 vezes 100. 29.000x é igual a 2.610 vezes 100 dá 261.000. Agora o 29.000 eu passo dividindo, x é igual a 261.000 dividido por 29.000. Eu vou simplificar cortando os zeros. X é igual a 261 dividido por 29 é igual a 9. Pois, se multiplicarmos 29 por 9, 9 vezes 9 é 81, sobre 8. 9 vezes 2, 18, mais 8, 26. Portanto, x é igual a 9%, que é o percentual dos aprovados. Se os aprovados, o percentual é 9%, os reprovados é igual a 100% menos 9%. Portanto, os reprovados é igual a 91%. Obrigado a todos que assistiram. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e até a próxima aula.